Paz do Senhor, os irmãos, vamos começar a nossa live. A irmã Ana Cláudia, paz do Senhor, Deus abençoe. Temos várias pessoas já entrando ali, né? Vamos esperar um pouco para que nós possamos começar a nossa live hoje. Glória a Deus. Irmão Alex, Deus abençoe. Johnny Fernandes, Deus abençoe, Johnny, paz do Senhor. Irmã Elsa, Hugo, Deus abençoe, irmã Marisa, glória a Deus, mais um dia, irmã Andréia, Deus abençoe, pastor Carlos Alberto Monteiro, paz do Senhor, pastor Carlos, Deus abençoe, mais um dia que o Senhor tem nos concedido de bênção, de vitórias, e nós estamos aqui para compartilharmos, aprendermos da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Adilis Silva, Deus abençoe. Presbítero irmão Ariovaldo, Deus abençoe. Muito bom tê-los aqui para nós, juntos nós aprendermos a palavra do Senhor hoje. Amém? Estamos aguardando aí mais os irmãos entrarem. Mãe Zamara, Pai do Senhor, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos fazer uma oração. Depois eu quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. Nós vamos meditar sobre uma palavra hoje no livro de Provérbios, no capítulo 1, e o versículo específico hoje, o versículo 10. Mas nós vamos estar lendo alguns versículos. Amém? Oramos. Senhor Deus, amado, santo e poderoso, neste momento queremos te louvar, queremos te adorar e bendizer o teu nome, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. Porque até aqui o Senhor tem dado graça, o Senhor tem dado vitória, o Senhor tem curado o teu povo, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem dado vida e vida com abundância. Deus, que neste momento a tua graça, a tua misericórdia continue sobre as nossas vidas e que nós possamos ter o entendimento da tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor tem já colocado em nossos corações, que nós possamos, Pai, fazer fluir nas nossas vidas como testemunho daquilo que o Senhor tem falado e o teu povo tem ouvido, Senhor. Por isso, neste dia, mais uma vez eu te peço, abençoa, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então você que tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Vamos estar lendo aqui Provérbios, capítulo 1, o versículo 7. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo aqui. O título diz assim, ó: não te deixes seduzir por pecadores. Amém? Já o tema, né, aqui a leitura, o título, já vai dizendo aquilo que o salmista, ele fala conosco. Seguindo, versículo 7 diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. 8. Meu filho, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Amém? Vamos até aqui. O Senhor tem me dado uma palavra nesse texto, né? Especificamente aqui, irmãos, quando diz assim, o 10. Filho meu, se os pecadores com blandice quiserem te tentar,
não consintas. O que o salmista, né, Salomão, ele quis dizer aqui é que aqui quando nós olhamos, podemos dizer que ele estava falando como ao filho, né? Mas nós podemos trazer essa palavra para a nossa vida, como filhos de Deus, né? Obedecendo a palavra de Deus. Eu acho interessante que quando ele faz aqui a introdução do seu livro, até o versículo 6, ele fala, né? Que esse livro é para o entendimento, esse livro é para conhecimento, esse livro é para sabedoria. Então ele faz aqui uma introdução até o versículo de número 6. E depois, o primeiro assunto que Salomão ele começa a falar não é sobre o céu, não é sobre bênção, não. Veja só o que ele fala. Para nós termos cuidado com as pessoas, com os pecadores que querem nos tentar. E ele diz assim, não consintas que as pessoas te levem para um mau caminho. Não consinta que as pessoas introduzam em você os seus pensamentos. Era mais ou menos isso que ele quis dizer. Então, aqui ele já diz, no versículo 7, ele já vai dizendo que o conhecimento ou o temor do Senhor é o princípio da ciência. Então, irmãos, olha só que interessante. Se o conhecimento, se o temor do Senhor é o princípio da ciência, então nós somos sábios, porque nós tememos ao Senhor. Todo aquele que teme ao Senhor é sábio. E às vezes as pessoas querem inverter essa posição, achar que nós que cremos na palavra do Senhor, nós que cremos nas promessas de Deus, nós somos taxados como tolos, né? Como pessoas incultas, pessoas que acreditam em fábulas, mas pelo contrário, nós é que estamos com a ciência, nós é que estamos com a sabedoria. E essa sabedoria, ele vai dizendo, então no versículo 10, ele diz assim, não deixe que os pecadores te seduzem. Algumas versões diz assim, ó, meu filho, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Olha só que interessante. Então, como eu disse, o primeiro tema que Salomão aborda é sobre, aqui nós podemos dizer, sobre as companhias, sobre os amigos que nós precisamos ter ao nosso redor. Porque os amigos, eles fazem com muita facilidade nós desviarmos do nosso pensamento, nós desviarmos das nossas conquistas, daquilo que nós já conseguimos, dos ensinamentos, né? E então a gente primeiro começa a perguntar assim, por que ele, né, um homem tão sábio, como a palavra do Senhor diz lá em 1 Reis, né, quem já leu ali, capítulo 3, vai vendo a sabedoria de Salomão, né? E o próprio Deus diz assim, ó, Salomão, aliás, 1 Reis, capítulo 3, o versículo 12, Deus diz a Salomão assim, ó, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti teu igual não haverá. Então, veja só, que Salomão ele era tão sábio, né? Ele pediu sabedoria ao Senhor. E agora, ele tinha condição de falar aqui sobre muitas coisas que ele viveu, muitas experiências que ele viveu, né? No seu reinado, através da sua sabedoria, quantas coisas. Mas ele começa falando sobre amizade. Ele começa instruindo, né? O seu filho aqui, que pode ser nós, para que nós não deixamos ser seduzidos pelos pecadores. Então,
não se deixe ser induzido pelos pecadores, né? Eu escrevendo aqui alguma coisa, será que ele precisava começar falando sobre isso? Não, ele tinha muitas coisas para falar, né? Falar do tanto que Deus livrou ele, da sabedoria que ele tinha, mas, no entanto, ele quis nos alertar sobre o perigo de nós sermos seduzidos pelos pecadores. E essa palavra que o Senhor tem colocado para que hoje nós possamos meditar, né? E não só como nós, né, como para nós essa palavra, mas que nós possamos também ter cuidado com os nossos filhos. Que esse conselho de Salomão possa ser o conselho que os pais hoje dê aos seus filhos. Será que você tem dado esse conselho ao seu filho? Né? Não deixe ser seduzido pelos pecadores. Não consinta que os pecadores te levem a pecar, te levem a desviar daquilo que tem sido ensinado, né? E aí nós voltamos lá para aquela palavra que é tão pertinente nas nossas vidas, quando Moisés, né, escrevendo lá em Deuteronômio, ele avisa, Deus dá uma palavra, e ele fala que nós devemos ensinar os nossos filhos, inculcar, né, na mente dos nossos filhos. E uma tradução dessa palavra inculcar significa você falar tanto que imprimir no espírito. Então a palavra de Deus não é para nós simplesmente falarmos, não, é para nós repetirmos até que aquilo fique no espírito. Nós temos que falar sim. Muitas vezes os nossos filhos não querem ouvir, não querem, não, deixa para lá. Não, insista com o seu filho para que inculque, né, no seu coração, na sua mente, a palavra de Deus. E é assim que Salomão diz aqui, se nós falarmos para os nossos filhos todos os dias. Eu me lembro que a minha mãe e meu pai, quando a gente era solteiro ainda, e meu pai sempre dizia, olha, cuidado com quem você anda. E aí vem aquele provérbio, né, que é bem secular aí, que diz assim, ó, me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Mas nós, quem está andando conosco para que nós possamos se igualar? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós é que temos que fazer a diferença. Nós é que temos que salgar o mundo. Nós é que temos que alumiar o mundo. E aqui ele aconselha, não deixe que os pecadores direcionem você. Não deixe, não permita isso. Então não consinta que isso possa acontecer na sua vida. É um conselho bem prático, mas eu achei interessante porque às vezes as pessoas deixam passar desapercebido alguma palavra da Bíblia tão importante para os nossos dias. E aí nós vemos que as pessoas, às vezes, alguns não leem, e quem lê não dá o devido valor. Mas nós estamos aqui para relembrarmos, para reafirmarmos, para reacender essa chama, essa palavra que às vezes está um pouco apagada na sua vida, mas que nós possamos todos os dias, né? Isso, como eu disse muitas vezes, repetidas vezes, o meu pai e a minha mãe me falavam, cuidado, né? Não faça o que os outros fazem, ainda que todo mundo faça o que é errado, não faça. Ou, mesmo que ninguém faça o que é o bem, faça o bem. Essa é a diferença de nós não permitirmos sermos levados pelos amigos, ser levado por aqueles que muitas vezes estão no caminho errado e acabam levando, né, os nossos filhos e até nós mesmos. Eu estou falando aqui de nós, como pessoas adultas, como pessoas que muitas vezes crentes, né, mas deixamos nos levar, como ele disse ali,
não deixe, né? Não permitas que isso aconteça. Então nós vemos em primeiro lugar aqui, os seus amigos podem determinar os seus interesses. O que eu quero dizer com isso? Você vai ser atraído para o que eles gostam. Isso é bem fato, irmãos. Que quando nós chegamos em um determinado grupo de pessoas, o mais certo é eles nos conquistar. É nós entrarmos, né, como diz aí no popular, entrarmos na dele. Veja só, a música que eles gostam se tornará a música que você vai gostar. Os esportes que eles gostam é aquilo que você vai gostar, né? Você também vai achar que deve gostar das pessoas que eles gostam. Isso é natural, mas aqui Salomão está nos orientando para nós não deixarmos que isso aconteça. Ele diz para nós não consentir com isso. Nós temos esse poder e nós que somos filhos de Deus, nós que somos comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos autoridade para repreender o inimigo. Nós temos autoridade para discernir o que é bom e o que é ruim para as nossas vidas. E como nós vamos ter essa consciência? Quando nós deixarmos que o Espírito Santo habite em nós e discerne, porque o homem por si só, ele tende para o mal. A tendência do homem carnal é sempre para as coisas do pecado. E se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, se nós não tivermos a graça de Deus, nós acabamos nos desviando para o que o mundo quer, o que os amigos querem, né? Então, ouça esse conselho nesse dia. Você vai gostar daquilo que os seus amigos gostam. É proibido ter amigo? Pastor, você não quer que eu tenha amigo? Não. Tem amigo e vários amigos, mas amigos que te levem para as coisas boas, né? Esses dias atrás eu vi uma frase muito importante, o seu amigo é aquele que te leva em direção a Deus. Então, quando você conhecer uma pessoa, você for apresentado para um amigo, né? Quem sabe você chega na escola, no trabalho, aonde você estiver um ciclo, né, de amizade, e aquelas pessoas te direcionar para o Senhor, para as coisas de Deus, então consinta, isso é bom. Mas se você perceber que essas pessoas querem te desviar, o que eles gostam é aquilo que é oposto à vontade de Deus, se afaste. Não consinta que essas pessoas te envolva nessa situação. É isso que ele quer dizer. Então, eles vão de qualquer forma, né, tentar um jeito para te levar para aquilo que eles gostam. É por isso que quando uma pessoa que não conhece a Jesus, ele começa a frequentar a igreja, ele começa a frequentar um núcleo onde se fala a palavra de Deus, qual é a tendência? Ele aceitar a Jesus, ele aceitar aquela palavra. Então, se nós permanecermos, nós vamos conquistar as pessoas. Jamais deixe que as pessoas te conquiste com coisas que não agradam ao Senhor. E para os pais, né, eu quero aqui aproveitar paralelamente dizer aos pais, cuide qual é o núcleo, qual é o ciclo de amizade que o seu filho está tendo. Muitas vezes nós vemos crianças com amizade com pessoas adultas que já têm um outro comportamento e afinal, essa criança, ela perde o tempo de criança dela e ela se torna adulto muito cedo. E porque ele não tem esse pensamento. Mas nós, como os pais, nós temos que
perceber, nós temos que cuidar isso. O que o teu filho está assistindo? Esse programa, o que ele está lendo, o que ele está fazendo, é para a idade dele ou ele está fora? Então, temos que ver tudo isso, porque a palavra de Deus, ela diz que os pais têm que instruir, né? Como nós vemos lá em Salmos 127, nós criamos os filhos para Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor que Ele nos dá. Então, cuide do seu filho. Cuide aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está... E se os amigos dele estão levando ele em outra direção daquilo que você aprendeu, daquilo que você ensinou. E muito sério isso, é porque, às vezes, nós, como próprios pais, às vezes nós estamos levando nossos filhos para uma direção contrária àquilo que é a vontade de Deus. E nós nos tornamos pessoas trabalhando pensando que estamos ajudando nossos filhos, mas às vezes estamos levando as crianças, a um distanciamento do Senhor, né? Esses dias eu falava com alguém e a gente sabe que na Bíblia o nome do pai era muito importante. E eu ainda vivi essa época. Por exemplo, se eu chegasse em um lugar e alguém me perguntasse, talvez eu não ia falar o meu nome. Eu falava, eu sou filho do Antônio. E então, por eu ser filho do Antônio, as pessoas sabiam que eu era uma pessoa bem criada. Ou, de repente, se alguém falasse, eu sou filho do José, só por ele ser filho do José, alguém, né, tô aqui, né, irmãos, colocando o nome aqui fantasioso, tá? Não vai pensar que todo José é mau e todo Antônio é bom. Se alguém falasse, era o nome do pai, porque sabia que aquele homem era um homem direito e aquele homem teria educado o seu filho dignamente. E hoje, nós perdemos essa identidade. Hoje, não se pode mais, em várias circunstâncias, em vários segmentos da sociedade, nós não podemos mais reconhecer o filho, né, pelo nome do pai. Porque o pai não educou o filho como ele foi educado. Pelo contrário, eu tenho visto muitas pessoas dizer assim, eu não vou criar o meu filho como o meu pai me criou. Mas como que o seu pai te criou? Te criou sabendo obedecer às pessoas, respeitar os mais velhos, cumprir horário, fazer obrigações na hora certa. E às vezes você não quer criar o seu filho dessa maneira. E o filho é totalmente diferente do que você é. Então, o que Salomão diz aqui é isso. Não vamos perder isso. Não vamos deixar que o mundo, não vamos deixar que os amigos, que a sociedade nos leve para um distanciamento daquilo que nós aprendemos do Senhor, daquilo que nós aprendemos dos nossos pais, para que nós possamos prosseguir conhecendo o Senhor, amando o Senhor e ter um futuro, a igreja poder ter pessoas que levam o nome de Cristo, pessoas que levem a palavra de Deus. Então, essa responsabilidade, ela está hoje para nós e para os nossos filhos, aquilo que nós plantarmos para os nossos filhos. Ele aqui, ele trata, filho, não faça isso. Mas hoje eu, né, como diz aí os pregadores, parafraseando, eu quero dizer para você, não deixe que o mundo dite as regras que você vai viver. Não deixe que o mundo dite as regras que o seu filho vai viver. Mas você, primeiramente, aprenda de Deus e depois passe para o seu filho, para que ele possa ser uma pessoa digna, uma pessoa que não venha mais tarde sofrer os danos, porque o inimigo, ele usa, mas depois ele abandona. Ele não
tem nenhum escrúpulo. Ele é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Amém? Segundo lugar, os inimigos podem moldar o seu caráter. Ou seja, aqui Salomão, ele tem medo de que o seu filho possa se adaptar, né, aos interesses dos seus amigos. Ou seja, se ele se envolver com um grupo que rouba, ele vai roubar. Se ele, qualquer tendência que seja o grupo, ele vai continuar entrando e de repente ele está roubando, né? Muitas vezes hoje nós vemos pessoas que de qualquer maneira eles querem crescer, eles querem ter as coisas, o querer hoje, o ter é mais do que o ser. Então as pessoas hoje, eles não medem consequências para ter as coisas, né? Haja visto lá no Brasil, aqui nem tanto, mas a gente vê as reportagens no Brasil, meu Deus, quantas coisas agora, né, em pleno uma pandemia dessa, uma mortalidade tremenda como nunca visto, as pessoas, o querer ter é mais do que o ser. E o que eles acontecem? Roubam os dinheiro que é para a saúde. Imagina, gente, aonde chega o homem. E se nós não cuidarmos, se nós entramos devagarzinho e quando nós vemos, nós estamos praticando a mesma coisa. Porque os amigos moldam o nosso caráter. Se você tem amigo bom, você vai ser bom. Se você tem amigos maus, a tendência é você continuar caindo cada vez mais. Não é, ninguém é super-homem, né? Isso é certo. E o que ele diz aqui, então, é isso. Não deixe, não permita que os seus amigos te desviem daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes, irmão, nós vemos pessoas que começam, em um negócio, por exemplo, até são honestos, até são sinceros, mas aquele rol de amigos, aquele grupo de pessoas que estão ali, eles começam a fazer uma coisinha, outra coisinha, isso vai dando dinheiro, isso vai dando lucro, e de repente, quando nós olhamos, a coisa está tão grande, e muitos têm caído por causa disso. Então, quantos que começam, né? Eu posso tomar um pouquinho de bebida, não me faz mal, hoje eu posso, amanhã não tem problema, e daqui a pouco vira um alcoólatra. Outros entram pelas drogas. Isso ninguém pode segurar, porque o inimigo, ele está aí, e ele age através dos falsos amigos. Então Salomão, ele está muito bem. Veja que foi o primeiro assunto do livro de Provérbios. Eu creio que quando ele escreveu esse livro, ele tinha em mente começar por isso. Ele devia estar, vamos dizer assim, saturado disso, visto muitas coisas acontecerem, e ele disse, eu preciso escrever isso para que as pessoas possam abrir os seus olhos. Então, preste atenção. Uma coisa que você pode observar: os amigos moldam o caráter. Tenha bons amigos para que o seu caráter seja moldado para as coisas que é boa. Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 33, ele diz assim, não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, não adianta, muitas vezes os pais, né, como eu disse, os nossos pais ter nos criado bem, se nós dermos lugar ao diabo, se nós dermos lugar a essas pessoas que querem nos enganar, certamente seremos corrompidos. E
Quando nós hoje temos essa consciência, vamos passar para os nossos filhos, para que eles possam ter uma vida digna. Olha o que diz Provérbio 28, versículo 7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Irmãos, aqui está falando que o companheiro dos comilões, né? Essa palavra comilões aqui não é aqueles que comem muito, não, é aqueles que não se satisfazem com o que tem. É aquele que tudo para ele tem que ser mais que os outros, ele tem que ganhar mais, ele tem que ser o melhor, ele tem... Então esse envergonha o pai, porque certamente os pais não deu esse costume. Ou se deu, então o pai não se envergonha, né? Porque muitas vezes, às vezes, a gente vê alguma situação que os filhos aprendeu exatamente o que o pai fazia. Então, não sei se quem envergonha quem, mas o certo é que o pai ensine os seus filhos no caminho de Deus. Amém? Então, o terceiro, vamos ver aqui. O terceiro que eu coloquei aqui os amigos não têm poder sobre você. Isso nós temos que colocar na nossa cabeça, né? A pressão dos colegas é uma força poderosa, nenhuma dúvida disso, né? No entanto, essa força pode ser superada, né, com simplesmente você dizer não. Simplesmente dizendo não, eu não posso. Né? E por que você não pode? Esse é o que nós temos que ter em mente. A Bíblia fala, né? Posso todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Então presta atenção, né? Diga não às coisas, diga não ao amigo perverso, aquele que quer vir te levar para o mal. Diga não a uma fofoca, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas que têm até nos confidenciado alguma coisa. Me vieram falar isso. A primeira coisa que eu disse, eu não quero saber. Não se iguale aos fofoqueiros. Quando ele vir falar, não quero saber. Não deixa isso para lá, é você e Deus, é a pessoa e Deus. Isso é você falar não. A palavra, seus amigos não podem ter esse poder sobre a sua vida. Diga não. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida e você vai ver que é muito esclarecedor. Quando o Espírito Santo habita dentro de você, esse não é tão fácil. Por quê? É a mesma coisa. Você é luz e a luz não se mistura com as trevas. Então, aonde a luz chega, a treva tem que sair. Nunca as trevas chegam na luz. Se nós olharmos, irmãos, é bem claro que a noite só chega porque o sol se afasta. E não a noite que já afasta o sol. Mas pela manhã, quando o sol nasce, as trevas têm que sair. Então a luz sempre prevalece sobre as trevas. E você é luz. Então não deixe que os inimigos moldem o seu caráter. Mas os amigos, os falsos amigos, moldam o seu caráter. Mas seja você a mudar. Seja você a combater aquilo que muitas vezes vem às nossas vidas. E ele disse assim, não insista, não consintas. Não consinta, irmãos, que pessoas venham tentar tirar de você algum proveito, levar você para um caminho errado. Não. Diga não, porque assim você vai estar fazendo algo para o reino de Deus. Amém? O que o amigo está oferecendo
soa muito atraente, né? Uma casa cheia de riqueza, muitas vezes carro, muitas vezes as pessoas querem levar a gente para essas coisas, mas a palavra de Deus diz que é melhor um bocado, né, numa casa onde tem alegria, do que um banquete numa casa onde tem contenda. Então, muitas vezes as pessoas caem nessa tentação, e hoje nós vemos, infelizmente, né, até pessoas com cargos nas igrejas, e acaba de repente dando escândalo. Por quê? Porque deixaram se levar pelos amigos, os falsos amigos. Mas hoje que nós possamos aprender do Senhor, né, essa palavra, e nós guardarmos a nossa integridade, aquilo que nós aprendemos do Senhor. Não deixe que o inimigo use pessoas para vir tirar a sua fé, para vir tirar aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração. Amém? Então, eu quero deixar esta palavra hoje, né? Como eu disse, embora pareça que Salomão estava escrevendo para o seu filho, esta palavra continua sendo verdade para as nossas vidas, né? Para todas as idades. Escolha bem seus companheiros. Escolha bem quem está do seu lado. Escolha bem, essa pessoa, ela está te levando para o lado bom, ou ela está tirando você da presença de Deus. E muitas vezes nós não queremos perder o nosso amigo, nós não queremos perder o nosso companheiro, e às vezes nós perdemos a nossa salvação. Às vezes nós entramos numa corrupção e acabamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, aquele que está do nosso lado para nos ajudar. E aí as pessoas às vezes perguntam assim, mas o Espírito Santo não é aquele que orienta? Sim, quando nós buscarmos ele. Mas a Bíblia diz que ele entristece quando nós fazemos coisas erradas. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Você pode entristecer o Espírito Santo quando você cede aos conselhos maus, quando você cede às tentações, porque muitas vezes são pessoas usadas pelo inimigo, né? Então nós precisamos ver aqui, os adolescentes, eles precisam encontrar amigos que têm interesses espirituais. Os adolescentes de hoje, irmãos, infelizmente, né, poucos têm interesse nas coisas espirituais. Poucos hoje, os adolescentes, querem realmente as coisas espirituais. Eu me lembro que quando eu me converti, ainda, né, eu tinha 26 anos, mas ainda era um tempo bem diferente dos dias de hoje, e as crianças queriam receber o batismo com o Espírito Santo, crianças ainda. Nós temos exemplo de criança com 7, 8 anos recebendo o batismo com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque ouviam os pais buscando, ouvia os pais falando desse batismo com o Espírito Santo, orando pelo batismo com o Espírito Santo, orando pelo batismo dos filhos, né? A Camila, minha filha, foi batizada com 8 anos, batizada com o Espírito Santo. Quando chegava aos 11 anos, né, hoje, com exceções, as crianças com 11, 12 anos, eles querem se batizar. Por outro lado, né, eu não estou dizendo aqui que nós temos que batizar as crianças com 8 anos ou 9 anos, não. Elas têm que ter um conhecimento, elas têm que ter uma sabedoria, mas muitos não estão aprendendo, não estão sendo levados a esse conhecimento. Então os adolescentes passam 12, 13, 14, 15 anos, às vezes até na igreja, mas não têm o interesse. Por quê? Porque não são levados a isso, e pelo contrário, eles têm ouvido os amigos lá de fora, e os pais muitas vezes não têm percebido. Não tem percebido que o filho, às vezes, passa o tempo inteiro interagindo com pessoas, jogando algum joguinho, talvez não é jogo de ganhar dinheiro, nada não, mas é um entretenimento que
a pessoa está não sei onde, no outro lado do mundo, e o filho está ali passando horas com aquele jogo. Então, não permita que isso aconteça, né? Ou pelo menos dê regras, dê tempo, mas leve ele também à palavra de Deus. Como eu disse lá em Deuteronômio 6, lá diz assim que nós temos que falar sentado na mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Então preste atenção, a palavra de Deus é para você inculcar, para você falar para o seu filho todo o tempo. Em todo tempo nós temos que falar da palavra de Deus, para que ele não venha ouvir a voz do inimigo. Então, os adolescentes, eles precisam buscar, ter amigos que tenham interesses espirituais. E eu pergunto, você que tem filho adolescente, os seus filhos, qual é o ciclo de amizade dos seus filhos? São adolescentes? São adolescentes que buscam ao Senhor, que buscam coisas espirituais? Como está a vida do seu filho adolescente? Estudantes universitários precisam encontrar aqueles que também buscam, né, para ter um relacionamento com Deus. Nós temos o exemplo, né, de John Wesley e Charles Wesley aqui em Oxford. Eles começaram, a igreja metodista começou num grupo de amigos de oração no colégio aqui em Oxford. Então veja a diferença. Como que nós podemos fazer a diferença quando nós, como jovens, buscamos a palavra de Deus, buscamos, eles não foram influenciados pelos amigos. Certamente os amigos chamavam eles para ir para os pubs, para ir para todos os lugares aqui, mas eles influenciaram, eles criaram um círculo de oração dentro da universidade, e eles então dali progrediram e formaram hoje o que é a igreja, né, metodista wesleyana. Então veja só, os jovens, ele tem esse papel, não deixe que o inimigo te leve para as coisas do mundo, não consinta, essa é a palavra. Os adultos precisam encontrar um ambiente de trabalho que lhes permita, né, também um lugar onde se fale do Senhor, onde a justiça reine, para que possam também, né, não se deixar levar pelo inimigo. Amém? Ninguém precisa escolher, né, a TV, ou o computador, ou a música, para ser o seu amigo, porque nós temos o amigo fiel, que é o Espírito Santo. Quando você quiser, sim, eu estou dizendo aqui, quando você quiser assistir alguma coisa, e hoje nós estamos falando de escolha, qual é a escolha que você vai fazer? Qual é o tipo de filme que você vai assistir? Qual é o tipo de mensagem que você vai ouvir? A música que você vai ouvir. Muitas vezes a música que você ouve são feitas por pessoas satanistas, né? Nós vemos que muitas pessoas, né, têm testemunho de pessoas que ofereceram sacrifício a demônios para que os seus discos possam vender. E nós muitas vezes, na nossa ignorância, ou às vezes por falta de um esclarecimento, nós até assistimos, né? Nós ouvimos músicas aí que não edificam, né? E por que não dizer músicas mesmo mundanas, música que não vai agradar ao Espírito Santo que nós venhamos ouvir. E às vezes nós vamos para, como eu disse, para algum grupo, porque nos chamam, e ali nós acabamos ouvindo, acabamos entrando, né, naquela onda ali, como diz, e participando daquilo. Então não permita que o inimigo dite aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai assistir, aquilo que você vai falar, porque a Bíblia fala que o coração, aliás, a boca fala o que o coração está cheio. Então é muito fácil quando você olha para uma pessoa, o que ela está falando?
é o que tem no coração dela. Como ela está falando? Né? Nós vemos pessoas que só falam com rancor, pessoas que só direcionam a palavra de rancor, de mágoa, não perdem uma oportunidade de dar uma alfinetada. Irmãos, essas pessoas não podem nos levar a isso. Não se adapte a esse tipo de coisa. Não consinta que essas pessoas influenciem a sua vida, que molde o seu caráter. Mas seja você em Cristo. Seja você naquele que redimiu os seus pecados. Amém? Então, irmãos, com essas palavras, eu quero, nesse dia, deixar esse conselho, né? E eu sei que às vezes é difícil, às vezes nós precisamos de algum alerta, né? Alguém acender um alerta aí para que nós possamos despertar para a realidade que nós estamos vivendo. E eu achei muito interessante quando eu comecei a ler aqui Provérbios, e já logo no começo, ele, em vez de falar sobre a vida dele, sobre alguma coisa, não. Ele vai dando um conselho muito sábio, né? Para que nós não deixamos que os pecadores, né, nos tente com aquilo que eles têm, mas que nós não permitamos, que nós não consentimos. Amém? Então, irmãos, fica essa palavra. Eu quero agradecer aos irmãos, né, por tudo que nós temos vivido nesses dias. Sabemos que o Senhor, Ele tem bênçãos para nossas vidas. Mas, irmãos, pense nessa palavra. Não deixe que os inimigos, ou os amigos, né, molde o seu caráter, né? Não, mas seja moldado pelo Espírito Santo. Não deixe, não faça com que esses falsos amigos que levam as pessoas para tantas coisas e distanciar do caminho do Senhor. Reconheça um bom amigo quando ele te direcionar para o caminho de Deus, em direção ao Senhor. Conheça, entenda que esse sim é um amigo fiel, é um amigo que você deve prezar por ele. E não permita que ele te desvie daquilo que você já aprendeu. Amém? Então fica aí, né, esse provérbio popular que diz assim: me diz com quem tu andas, que direi quem tu és. Isso eu aprendi bem desde criança, irmãos. E é verdade. Muitas vezes a gente... esse andar aqui, às vezes a pessoa, mas eu então não posso pregar, não. Pregue. Pregue a palavra. Mas não seja induzido ao erro, para que você possa... não tem essa, eu me faço pecador para ganhar o pecador. Não. Você tem que ser luz nas trevas. Amém? Então, que essas escolhas, irmãos, possam nos direcionar à presença do Senhor. Que as escolhas dos nossos amigos, dos nossos prazeres... mas nós podemos ter prazer, sim. O homem é feito para ter prazeres, alegrias, mas que essa alegria seja debaixo de um conhecimento, seja mediante a graça do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos no Senhor, nós sentimos força. E essa força, ela supera tudo aquilo que nós estamos precisando. Se estamos tristes, a alegria do Senhor, ela nos alegra. Se nós estamos fracos, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, ela nos fortalece. Então nós temos o Senhor, que é o nosso guia, o Senhor que é aquele que já falou conosco. E hoje, né, não vamos permitir que isso aconteça. Então eu quero deixar este conselho: faça boas escolhas dos seus amigos, das suas amizades, daquilo que você tem. Porque
eu quero dizer que a eternidade, irmãos, está logo ali. Amém? Nós vemos hoje, né, recebemos com muita tristeza o falecimento do pastor Sebastião, né, pastor presidente da Assembleia de Deus do Mato Grosso. Um homem que, desde quando eu me converti, sempre ouvi dizer dele boas coisas, né? Um homem que sempre zelou por aquilo que ele aprendeu. Com certeza, o pastor Sebastião, ele leu esse versículo e pegou para ele esse versículo. Quando Salomão, ele diz, filho, né? Olha aqui, filhos, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Então, muitas vezes eu sei que ele foi levado a tantas coisas, a mudar o seu pensamento, quiseram mudar o caráter, moldar o caráter do pastor Sebastião, mas não, toda a vida eu ouvi falar a mesma coisa do pastor Sebastião. E hoje, aprove o Senhor recolher, ainda que nesse momento, né, de tristeza, onde as pessoas não podem fazer uma despedida, estar ali dando seu abraço na família, mas o Senhor é assim mesmo, é aquele que trabalha e nós não sabemos o trabalhar de Deus. E para o pastor Sebastião, a eternidade chegou, né? Chegou o tempo em que ele partiu para estar com o Senhor. E nós, irmãos, logo, né, a nossa esperança é que logo o Senhor virá buscar a sua igreja, né? E nós precisamos estar preparados. Precisamos estar, como diz Salomão, não deixemos que os pecadores nos seduzam, para que naquele dia nós não possamos encontrar com o Senhor. Não consintas que o inimigo tire a bênção que o Senhor deu para você. Siga a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio de toda a ciência. Alguma Bíblia diz que é o princípio de toda a sabedoria. E ele vai dizendo assim, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, irmãos, não seja tolo, não seja louco, não despreze a sabedoria de Deus, não despreze as instruções do Senhor, mas acate, né? Guarda para que os pecadores não venham seduzir você e você perder a sua bênção. Porque muito breve o Senhor virá buscar a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe, guarde esta palavra, né? E que nós possamos juntos adorar o nome do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor, né? Para que os inimigos, né? Os pecadores não venham colocar em nós outro pensamento, mas que nós possamos ficar firme. Amém? Que Deus abençoe. Né? Eu não vi aqui os pedidos de oração, mas a Andréa marcou ali e nós vamos estar orando. Acho que a Rosana pediu oração, mas também não vi. Tem mais aqui? Irmãos, nós temos nesse caderno aqui 288 pedidos de orações, onde nós estamos orando todos os dias, né, por esse caderno, por as pessoas que estão aqui anotadas, mas continue orando, pedindo, né, o José Venâncio pede oração por sua família, por restauração da sua família. A Lidiane, né, Jacen, ela precisa de um milagre hoje. Irmãos, ela precisa de um milagre hoje. Esther Leslie está enferma com síndrome do pânico. Patrícia de Tedford pede oração pelo Lucas e o Júlio.
Oração pela família do pastor Sebastião, pela igreja de Cuiabá, né, por toda a igreja, irmão. Foi uma perca incalculável. Pela família da irmã Ângela Assis, Alessandra. Alessandra pede oração por sua família. Irmãos, vamos continuar orando pela minha família, por cada nome que está aqui, né? Pela Carol Nunes, né, que está prestes a dar à luz o Luca, e que nós possamos juntos, né, receber este novo membro na nossa igreja MRV. Mais aqui algum pedido? Malfinéias, pede oração pelo sogro, pela família. O Malfinéia está pedindo oração, né, pelo seu sogro, pelos seus cunhados, a mesmo pedido da irmã Ângela, né? Pela família da irmã Ângela. Vamos estar orando. A Rosana. A Rosana? Não, Ana Rosa. Ana Rosa pede oração para mim, para minha filha Débora Cristina e o meu esposo Benedito Francisco de Souza. Vamos estar orando, irmãos, por cada pedido. O Senhor sabe, o Senhor conhece, né? Amém? A Esther Leisley está enferma, está com síndrome do pânico. Vamos estar orando neste momento para que o Senhor dê graça. E eu quero dizer para Esther, nós temos um amigo, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. No momento das nossas tristezas, no momento das nossas angústias, Ele é aquele que está perto de nós. E nessa noite, né, com certeza, você tem passado noite sem dormir, você tem passado dias de pavor, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, nessa noite, ele vai chegar pertinho de você e você vai dormir em paz. O salmista, ele diz, deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz deitar em segurança. A irmã da Esther, né? Então, diga isso para ela. O Senhor é aquele que nos faz deitar e dormir em segurança, né? Ele diz que deitarei e me levantarei. Então, nessa noite você vai dormir, você vai descansar no Senhor. A Eneide, irmã da Esther. Se você estiver ouvindo aí, receba essa palavra. O Espírito Santo vai te visitar, vai estar com você. Chame o Espírito Santo do Senhor para estar com você. Ele é aquele que nos apacenta, como pastor que apacenta as ovelhas, né? A história diz que os pastores de ovelha, né, eles colocam as ovelhas para dormir e eles ficam de vigília, né? Veja que lá quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, lá em João capítulo 10, nós estivemos em Israel e nós estivemos em uma caverna, onde os pastores guardavam as ovelhas e eles ficavam na porta. Cada um tirava uma vigília, para que o ladrão não entrasse para roubar as ovelhas. Então, nessa noite, sinta-se guardada pelo bom pastor. Enquanto você se deitar, faça uma oração. Leia lá João capítulo 10, o versículo 9 e 10, por ali você vai ver o Senhor dizendo, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então nessa noite, o bom pastor, ele vai estar te guardando. O bom pastor vai estar cuidando de você enquanto você dorme. Enquanto você estiver dormindo, o Senhor está te observando, livrando de todo mal. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando.
Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, Pai, eu quero apresentar mais uma vez, Senhor, este pedido de oração, Pai. Esse caderno são 288 pedidos de orações que temos aqui, Senhor. Pai, alguns casos já foram resolvidos, mas a maioria estamos esperando em Ti, que é, Senhor, o nosso socorro. Tu és, Senhor, aquele que tem guardado as nossas vidas. Pai, nesse dia eu peço especialmente, Senhor, por esta família, Pai, do pastor Sebastião, que perdeu, Senhor, o seu patriarca, a igreja, Senhor, de Cuiabá, que certamente, Senhor, está órfão, Senhor, hoje, do seu pastor querido, mas que o Senhor dê o consolo, que o Senhor dê, Senhor, o descanso, Senhor, para as almas abatidas, os corações feridos, ó Pai, pela família enlutada. Meu Deus, a família da irmã Ângela, Pai, assim como o irmão Finéias, a irmã Ângela tem pedido, Pai, que o Senhor entre com providência, que o Senhor visite, Senhor, cada membro daquela família neste momento, levando a cura, Senhor, levando, Senhor, saúde, ó Deus amado. Pai, dá, Senhor, o descanso em Ti, para que eles possam esperar no Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que livra, Senhor, de todo mal, Pai. Ó, Pai amado, entra, Senhor, naqueles hospitais, vai dando cura, Senhor, neste momento, Pai, no nome de Jesus. Pedimos, Senhor, Pai, por esta senhora que está agora, Pai, pedindo, ó Deus, como que é? Elidiane? Esqueci o nome da irmã, irmã da Esther? Pai, neste momento, Pai, acampa os teus anjos, Pai. Senhor, em volta dela. Pai, que ela possa, Senhor, ter o seu repouso, que ela possa ter o teu descanso. E, acima de tudo, as tuas mãos, Senhor, sobre a vida dela. Tu és, Senhor, o bom pastor. E neste momento eu profetizo, Pai, que ela nesta noite terá uma noite de descanso, porque o Senhor é aquele que dá o descanso. Como diz o salmista, eu deitarei, dormirei e acordarei, levantarei bem, porque o Senhor está comigo. Pai, esteja com ela nesta noite, Pai, dando vitória, tirando todo o medo, todo o pânico, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, os demais pedidos que temos aqui, que o Senhor venha abençoar de uma maneira especial. Ó Deus, assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, que vive, que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Não deixe de compartilhar, né, essa live. Também ali no YouTube, assista, compartilhe, né, dê ali o seu like para que nós possamos estar avançando, para logo nós podermos estar transmitindo ao vivo pelo YouTube. Amém? Glória a Deus, né? Por esse tempo que o Senhor tem nos dado, queremos louvar a Deus, né, por cada vida, por cada irmão que tem compartilhado, tem estado conosco. Amanhã nós teremos uma reunião com os obreiros aqui em Oxford, na igreja. Então, os obreiros que puderem estar conosco, para nós tratarmos assuntos relevantes à obra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos estar agradecendo ao Senhor por este momento, né, mais uma vez, e pedindo que o Senhor venha estar conosco em todo o tempo. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse tempo que o Senhor tem nos dado, por esse dia abençoado, Senhor, por cada vida que está conosco, Senhor, nesta live. Aqueles que ainda vão assistir, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça, Pai. E que todos os nossos pedidos de orações possam ter chegado até o trono da Tua graça. E o Senhor possa mover a Tua mão poderosa, Pai, trazendo bênção e vitória para o Teu povo. Senhor, assim nós oramos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe.
no nome de Jesus.